A temporada de resultados relativa ao primeiro trimestre de 2023 já está a todo vapor e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os resultados de fechamento do trimestre da Klabin, da Taesa e também os dividendos que essas empresas anunciaram, trazendo também alguns outros dividendos em aberto para os investidores do mercado brasileiro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Vamos começar com os destaques dos resultados da Klabin. E a empresa fechou o primeiro trimestre em comparação com o primeiro trimestre de 2022 com uma alta na sua receita líquida de 9%, chegando a 4,8 bilhões de reais. Mantendo o número de fluxo de caixa e também de retorno sobre capital investidos muito interessantes e vindo com um excelente pagamento de proventos no último ano que deve se repetir para o ano de 2023. Além dos avanços do projeto Puma 2, que a empresa está em 92% e deve finalizar já no segundo trimestre desse ano. Assim como eu já trouxe para vocês no último vídeo da Klabin, onde nós fizemos uma projeção do preço teto para a empresa nesse ano, o volume de vendas, conforme o esperado, teve então uma queda. Isso vem em linha com toda aquela questão de recessão e é esperado que a empresa tivesse sim uma redução nas suas vendas, mas ela consegue compensar isso com os reajustes de preços dos seus produtos e a empresa vem então com um aumento na sua receita líquida que ficou ali na casa dos 9%, puxado principalmente pelo aumento no mercado interno. Além disso, ela veio também com um excelente crescimento no seu EBITDA ajustado por segmento, que ficou na casa dos 13% no total, e teve um aumento da participação da celulose no EBITDA da empresa, mas vale lembrar que para os próximos trimestres ela deve ter uma redução nessa participação porque o preço da celulose tende a baixar por essa questão de recessão. E já a parte de papéis e embalagem vem tendo aqui uma pequena queda na participação no EBITDA da empresa, mas deve se manter estável nesse sentido para os próximos meses. Com isso, a Klabin conseguiu aumentar em 1% a sua margem EBITDA, ficando bastante em linha com o que ela fez lá no primeiro TRI de 2022. Considerando isso, a dívida líquida sobre o EBITDA nos últimos meses da Klabin se manteve também estável em relação ao fechamento de 2022, e a empresa se manteve ali com um endividamento de 2,6 vezes. A Klabin trouxe também aqui na sua apresentação de resultados como foram os seus proventos nos últimos anos e mais sobre a política de proventos da empresa. E reparem aqui que lá em 2020 e 2021 ela não pagou tantos proventos para os seus acionistas, mas a partir de 2022 ela já veio com um aumento no seu dividend yield que deve se manter e inclusive aumentar agora para o ano de 2023. Considerando que a empresa tem uma política de proventos que deve ficar entre 15% e 25% do seu EBITDA ajustado como alvo, e considerando também a finalização do projeto Puma 2 desses grandes investimentos, ela deve sim conseguir vir com um bom fluxo de dividendos para esse ano. Dando uma olhadinha aqui no andamento do projeto Puma 2, em que a Klabin busca trazer a produção do papel cartão branqueado, que vai desgargalar e melhorar a sua eficiência em vários processos de produção. Ela já tem uma máquina em operação e está finalizando a construção da segunda máquina, e a empresa tem então o startup previsto para junho de 2023. E com isso, ela deve vir com um excelente aumento no seu EBITDA ano a ano. O avanço dessa obra está hoje em 92% e ela tem ainda cerca de 1,3 bilhão de reais de investimentos para fazer. Com esses resultados, a Klabin fez o seu anúncio de dividendos intermediários, ou seja, aqueles dividendos trimestral que a empresa paga de acordo com a sua política, e essa distribuição vai ficar na casa dos 389 milhões de reais. Esse valor vai representar cerca de 7 centavos por ação ordinária ou preferencial e cerca de 35 centavos por ação unit, com o pagamento devendo ocorrer de acordo com a posição acionária do dia 7 de maio, ou seja, a partir do dia 8, o investidor já não tem mais direito a esses dividendos. Então atenção aqui para esse ponto, porque a Klabin vai ter a sua datacom no dia 7 de maio para pagamento desses dividendos, que vai ocorrer no dia 16 de maio, pessoal. Ponto de destaque aqui para a Klabin é que o seu diretor de negócios da parte de celulose vê a continuidade da deterioração dos preços da celulose para o segundo trimestre. Então é bastante possível que a Klabin tenha sim algum impacto nos seus preços de celulose e ela pode ter um impacto também nas suas receitas por esse motivo. Ainda assim, para esse ano, eu acho que nos resultados em comparação com o ano passado a empresa deve se manter em linha, bastante estável, e para os próximos anos eu vejo crescimento para ela. Vamos passar agora para os resultados da Taesa, que vem vindo com grandes obras e também grandes entregas de dividendos nos últimos anos.
No resumo do seu resultado, a empresa trouxe então melhorias na sua receita líquida regulatória, que ficou na casa dos 24%, e também no seu EBITDA regulatório, que veio aqui com aumento no comparativo com o primeiro TRI de 2022, de cerca de 25,8%. Então a empresa veio aqui com excelentes números de crescimento tanto de receita quanto de EBITDA. A sua margem EBITDA também teve uma pequena melhoria de cerca de 1,3 pontos percentuais. E um ponto muito importante é que a dívida líquida da Taesa aumentou bastante em relação ao primeiro TRI de 2022, mas a sua relação de dívida líquida sobre EBITDA ficou praticamente estável do primeiro TRI de 2022 para o de 2023. Vale lembrar também, pessoal, que esses números de receita líquida e lucro líquido IFRS que a empresa traz aqui são simplesmente uma normatização contábil que leva em conta algumas regras internacionais, mas para o mercado regulado brasileiro nós não devemos levar isso em conta porque esses números simplesmente não fazem sentido considerando o total resultado da empresa. A empresa veio também com aumentos nos seus custos e despesas que ficou na casa dos 36% e ela justifica isso aqui no seu relatório com a questão do aumento de custo com o pessoal, principalmente levado acima pelos reajustes salariais e também os aumentos de custos com material, serviços e outras despesas puxados pelos novos projetos que ela vem desenvolvendo. Ponto positivo e de destaque é para o aumento do lucro líquido que a Taesa teve no regulatório e ela somou um aumento que chega na casa dos 47%, vindo puxado principalmente pelo aumento da sua receita anual permitida com novas obras de transmissão. E além disso, também a questão da equivalência patrimonial dos seus ativos, vindo então com excelente aumento do seu lucro líquido regulatório, e esse aqui fica como um ponto muito positivo para a Taesa no primeiro trimestre. Aqui para esses resultados, eu quero levantar um ponto de atenção principalmente para o endividamento da Taesa, porque mesmo que ele tenha ficado aí praticamente estável na sua relação de dívida líquida por EBITDA, que ficou de 3,8 para 3,9 vezes, ainda assim nós temos que lembrar que a Taesa vai participar de grandes leilões de energia agora nesse ano de 2023 e em 2024 também, e nesses anos nós devemos ter no total cerca de 50 bilhões de investimentos das empresas que participarem. E eu gosto sempre de lembrar que a Taesa vai ter grandes perdas de receita anual permitida aqui para os anos de 2030 até 2032. E a empresa deve perder aqui a partir de 2030 e alguns anos para frente cerca de 50% de toda a sua receita anual permitida, pessoal. Então realmente a empresa está aí com a água batendo na bunda, ela vai ter que correr atrás desses investimentos para não tomar um baque tão grande aqui com a finalização das suas concessões. E eu vejo bastante probabilidade para que aquela notícia de follow-on da Taesa realmente se concretize. Então ela pode primeiro buscar arrematar bons lotes nos leilões para então decidir se vai abrir o follow-on ou não, e essa é uma estratégia que faz bastante sentido, mas realmente caso ela consiga arrematar algum lote bastante grande e que precise de grandes investimentos, considerando hoje o endividamento da empresa, pode ser sim que ela venha com aquela proposta de oferta de ações para o mercado. E é aquela coisa, eu vejo sim muito valor na Taesa, ela é uma empresa que historicamente vem pagando dividendos excelentes. Vocês podem ver aqui que nos últimos anos a Taesa tem pago dividendos que muitas vezes ficam acima dos 10% de dividend yield, e isso aqui torna a empresa uma máquina de gerar dividendos. Mas claro, pessoal, como a empresa tem que também balancear essa questão de investimentos, faria total sentido que ela viesse com o follow-on para dar uma aliviada e conseguir construir esses projetos com muita tranquilidade e, para os próximos anos, vir com um bom aumento da sua receita e mantendo essa linha de dividendos. Então, caso ela venha abrindo essa oferta de ações, eu provavelmente vou participar da aquisição para não ser diluído e mantendo a boa posição que eu tenho na empresa. E detalhe aqui que a Taesa, que nos últimos 12 meses anunciou dividendos que ficaram na casa dos 17%, então um valor excelente aqui nesse sentido. Anunciou também mais alguns dividendos remanescentes a partir desse resultado, mas são dividendos realmente bem pequenininhos e que foram somente algumas sobras do fechamento do resultado de 2022. E esses dividendos ficaram então para as ações ordinárias e preferenciais na casa dos 2,5 centavos e para as ações Unity esse dividendo ficou na casa dos 7,5 centavos. Esse pagamento levou em conta a posição acionária do dia de anúncio dos resultados da Taesa, que foi no dia 3, então já passou, e se você não tinha as ações em carteira, você não vai receber esses dividendos, porque a partir do dia 4 as ações já ficaram ex-dividendos. Além dessas empresas, nós temos também alguns outros dividendos em aberto.
Vou trazer aqui os destaques. Então nós temos o dividendo da Engie de R$ 1,78 por ação, que é um dividendo muito grande, e nesse caso a Datacom será para o dia 8 de maio de 2023. Então se você tem interesse aí na Engie e quer receber esses dividendos, vale a pena ficar atento e talvez adquirir ações aí antes do dia 8. Ponto importante é que a Engie não anunciou ainda a definição da sua data de pagamento, mas ela deve ocorrer ainda nesse ano de 2023. Temos, após isso, também dividendos da CSN Mineração que foram anunciados. A empresa vai pagar cerca de 28 centavos por ação. E esse valor tem também a questão aí da Datacom para o dia 8 de maio de 2023. E a sua data de pagamento será feita no dia 17 de maio. Então fica aí para o pessoal que gosta dessas empresas de commodity e tem a CSN Mineração no radar, ficar de olho para o dia 8 de maio também, que é a Datacom. Temos também anúncio da Gerdau, que anunciou cerca de 51 centavos por ação, seja ordinária ou preferencial, com a Datacom no dia 15 de maio e um pagamento no dia 29 de maio de 2023. Vale lembrar aqui que no caso da Gerdau, a empresa vem pagando nos últimos 12 meses cerca de 17% de dividend yield. Ela vem pagando também nos últimos anos um dividendo excelente, pessoal. Mas vale lembrar que a Gerdau é uma empresa que trabalha com a parte de produção de aço e metalurgia, e por isso ela é uma empresa bastante cíclica. E mesmo que ela tenha pago um dividendo muito bom em 2021, que ficou na casa dos 13,6%, e em 2022, que ficou na casa dos 14,8%, não há garantia de que isso vá se manter, porque o mercado pode sofrer alguma oscilação e a empresa pode sim ter uma baixa nos seus dividendos para os próximos anos. Então fica aqui um ponto de atenção para a Gerdau, mas na minha opinião é uma empresa bem interessante para quem gosta desse tipo de produto. Temos também um dividendo anunciado pela Cosan, a holding muito famosa aí do Brasil, que atua na parte de petróleos, gás e biocombustíveis e também na parte de exploração, refino e distribuição. E a empresa anunciou cerca de 43 centavos por ação. As ações vão ter então a Datacom para o dia 18 de maio, e a data de pagamento vai ser ali no finalzinho do mês, no dia 31 de maio. No caso da Cosan, como ela é uma empresa que vem fazendo muitos investimentos, ela não tem pago tão bons dividendos nos últimos anos, ficando ali na casa dos 3 a 4%, e esse valor que ela vai pagar vai ficar ali na casa dos 3% também. E esse valor fica justamente no mês que ela costuma anunciar em todos os anos, que fica ali para o mês de maio. A Cosan que tem negócios em cases muito interessantes, como a Raízen com a parte de energia e também biocombustíveis, a Rumo com logística vindo na parte ferroviária, a Compass com gás natural atuando na transmissão e distribuição, a Moove com a parte de lubrificantes e também a gigantesca mineradora Vale. Então a empresa tem um portfólio muito interessante. Então a Cosan hoje está num ciclo de investimentos e também por causa da taxa de juros alta, ela vem caindo bastante e está aqui nas suas mínimas dos últimos anos, sendo negociada hoje a R$ 14,26. Então fica aí a questão de distribuição de dividendos para quem tem a Cosan em carteira e gosta dela. Pois bem, pessoal, esse foi então um geralzão sobre a Klabin e Taesa e os seus resultados e também alguns outros dividendos que foram anunciados para os próximos dias. Gosto bastante tanto da Klabin quanto da Taesa, inclusive a Taesa hoje é a maior posição na minha carteira pessoal, mas claro, eu tenho um olho aí no futuro nela e eu vejo que ela vai sofrer um pouquinho para os próximos anos nesses investimentos que ela vai ter que fazer, mas eu vejo a empresa no longo prazo passando por esses problemas. E a Klabin é aquela coisa, pessoal. Quem aí não usa a parte de papel, de caixas, na parte de delivery, na parte de alimentos, então a empresa tem aí uma tese de investimento muito interessante e no longo prazo eu também vejo ela aí como uma empresa que pode ter muito sucesso. Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, vocês têm alguma dessas empresas em carteira ou vocês não gostam delas por algum motivo? Peço também que se esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.